Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos com mais um Conversas em Cena. Essa é uma atividade que a gente criou esse ano, então, para falar sobre a programação que estaria nos palcos de Porto Alegre, nas salas de Porto Alegre. Então, eu vou falar um pouco de ausência também, mas também de presença. A gente está aqui reunido, a gente tem conseguido criar esse canal aqui para realizar esses encontros todos e falar sobre todos esses pensamentos e as coisas que têm guiado o festival, que a gente tem se proposto a discutir e a conversar aqui, né? E uma das grandes atividades que a gente tinha pensado para esse ano era uma residência, mais uma residência artística, que reúne, então, artistas de várias partes do Brasil, de outros países também, e daqui da cidade. Para as pessoas se reunirem e verem onde que eles se encontram, onde que se desencontram, e o que a gente consegue construir também a partir disso, né? Essas residências fazem parte da série do Silêncio, que começou no ano passado, com o Silêncio do Mundo, a presença da Andréa Duarte, do Ailton Krenak e a colaboração do Davi Copenau e Yanomami. E esse ano, de alguma forma, a gente está realizando, então, e reunindo ideias, pensamentos, não estamos presencialmente aqui juntos, mas estamos, através desses canais aqui, reunindo ideias, pensamentos, conhecimentos das pessoas que estão fazendo parte dessa residência sobre as visões de mundo de indígenas, de diferentes povos e regiões, e de pessoas que têm se dedicado aos olhares críticos a esse projeto colonial do capital, que, para parafrasear a nossa convidada de hoje, constrói ruínas, né? Então, nossa convidada super especial, Eliane Brum, muito bem-vinda. Eliane, primeiro, sem palavras, para agradecer a tua presença aqui hoje, a tua disponibilidade para a gente poder fazer essa conversa. Acho que é super importante para esse encontro, a gente poder discutir sobre isso. Quero te dizer que eu te admiro muito, há muito tempo, muito antes de pensar em fazer festival e em discutir sobre todas essas questões. Eu estudei jornalismo também e ali eu comecei a tomar mais contato, me apaixonar pelo jornalismo literário e, obviamente, pelas questões humanas e artísticas também que o jornalismo literário envolve. E eu li A Vida que Ninguém Vê e eu me apaixonei, achei lindo aquela maneira de contar aquelas histórias, de trazer a vida daquelas pessoas. E eu nunca parei mais de ler, então, as coisas que tu escreve. Então, para a gente começar, Eliane, bom, tu nasceu em Ijuí também, né? Gaúcha, de origem, aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul. Estudou e trabalhou nos anos 90 em Porto Alegre. Tu chegou a ter contato nesse teu início de carreira nos jornais, acompanhou o festival? O festival nasceu em 94. Tu chegou a ter algum contato assim, com o festival, de acompanhar, de ver esse nascimento do Porto Alegre em Cena? Sim, bom, primeiro, oi, muito obrigada pela tua generosidade, Fernando. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, ainda que, claro, eu preferia estar de corpo encarnado, mas a gente está de alguma maneira, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho o que vocês realizam incrível e acompanhei desde o começo. Eu entrei, eu comecei a trabalhar na Zero Hora em 88. Eu não cobria cultura, né? Eu cobria geral e às vezes polícia, mas o Porto Alegre em Cena sempre foi muito incrível e eu acho que dos eventos, talvez o evento mais incrível que eu lembro de Porto Alegre, nos tempos de Porto Alegre, é esse, assim, e algo que movia, né, toda a cidade. E Então, mesmo é a primeira vez que eu tô com vocês e isso me dá muita alegria. que ótimo. Fico muito feliz também. E tu sempre mesmo trabalhando em outras editorias, tu sempre eu vejo que pelos teus textos, eu vejo que tu acompanha cultura, vê teatro ou participa, acompanha discussões sobre questões que tangem as questões culturais, né? Até eu falei antes da construção de ruínas, queria mostrar aqui então, acho que é o teu último livro, né, do ano passado, né? O Isso, Brasil, Construtor de lancei Ruínas. em novembro, E tu fala também daquele espetáculo dos fofos encenam, que gerou toda aquela discussão sobre blackface, racismo
e os lugares de fala. Mas antes de entrar nessas questões, eu queria saber, tu acompanha a cultura desde sempre, mesmo trabalhando em outras editorias? Eu acho que a questão das editorias é só uma questão, assim, nem faz sentido para mim ter diferentes editorias no jornalismo ou em qualquer lugar. Não vejo a vida compartimentada. Eu acho que a cultura atravessa tudo, né? E na minha vida, a minha vida é completamente atravessada pela cultura. A gente é isso, né? E o teatro, para mim, é uma... Porque eu nasci no interior, né? Nasci em Ijuí, a gente não tinha teatro. Embora uma das minhas melhores memórias de infância foi um teatro Mambembe que apareceu em Ijuí. Então era circo e teatro Mambembe. E eles justamente se instalaram na frente da minha casa. E então eu via todas as peças e acompanhava toda aquela movimentação daquela gente incrível, que era só aquela gente que fazia teatro e que era muito diferente das gentes da minha cidade. E essa é uma das minhas melhores memórias de infância. Mas o teatro, ele especialmente nos últimos anos do Brasil, quando eu ainda morava em São Paulo também, mas depois eu tentei continuar acompanhando quando eu ia para São Paulo. Eu acho que o teatro é quem consegue melhor, não sei qual é a palavra correta, se é contar, se é representar o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, o que eu vi de mais potente nos últimos anos foi no teatro. O que mais me ajudou a entender o Brasil foi no teatro. Foi o teatro. E morando, né, em Altamira, na Amazônia, o que eu mais sinto falta é do teatro, porque a gente tem várias outras coisas, mas não tem muita experiência de teatro. E um pouco, né, eu sei que vocês que já esteve aqui ou vai estar, a Gabriela Carneiro da Cunha, a Raimunda, né, Raimunda Gomes da Silva, Peradeira Ribeirinha do Xingu, elas teve a Altamira, né, 2042, que a gente levou num movimento que a gente criou, que é o Amazônia Centro do Mundo. E foi na verdade, a última experiência que eu tive de teatro, porque depois não tive mais a possibilidade, e aí chegou a Covid. E a Altamira 2042 foi, assim, uma experiência para nós assistir, participar, experienciar em Altamira durante o Amazônia Centro do Mundo foi muito forte, assim. Então o teatro tem me dado algumas das minhas melhores experiências. E eu, claro, eu sou uma leitora, eu não vivo sem ler, eu leio todos os dias, eu leio para poder continuar viva. Então, os livros para mim, eles são gentes, eles fazem parte de mim, não consigo viver sem, então, assim como também o cinema. Mas eu acho que o teatro no Brasil ganhou, para mim, uma outra dimensão nesses últimos anos. É o único lugar que consegue fazer sentido. É um lugar, né? É um lugar o Sim. teatro. Nossa, que lindo te ouvir falar sobre isso, assim, é claro, especialmente falando de teatro, né, é um festival de teatro mesmo, com dança, com shows, mas de alguma forma a gente discute o teatro nesse festival, nesse espaço aqui de encontro, que é o Porto Alegre em Cena mesmo, que agora é virtual. Então também me sinto super feliz de poder estar aqui hoje me encontrando contigo, nesses encontros todos, e também com espetáculos ou experiências artísticas, teatrais, dramatúrgicas pelo menos, vir mesmo que virtuais, a gente poder fazer teatro mesmo com Covid, mesmo com distanciamento social, assim. E tu falou de Altamira, a ideia é assim, a gente teve a conversa com a Gabriela Carneiro da Cunha, que é a criadora, performer do Altamira 2042, que tinha convidado para estar presencialmente no festival de palco, ela estaria aqui conosco, e junto com a apresentação do trabalho teria essa residência que eu
tinha falado para elas, mas Gabi, eu quero vamos trazer o espetáculo, mas vamos trazer a Raimunda, vamos trazer quem outras mulheres. Ela começou a trazer outras pessoas. Eu falei assim, tipo, eu já estou em contato com a Eliane também, porque acho que isso é muito legal ter o contato e a Eliane presente aqui para ter esse encontro com indígenas daqui. Também tem uma artista aqui de Porto Alegre, a Ana Luísa da Silva, que nasceu também no centro da cidade, mas tem origens indígenas, e ela foi buscar a sua própria história, então conheceu outros indígenas, caigangues e guaranis daqui, foi morar no Acre, foi passar uma experiência no Acre, então ela foi em busca também desses diálogos, e a ideia era reunir todas, é a ideia, é reunir todas essas pessoas. Então a gente fez a conversa, também tive o prazer imenso de conhecer a Raimunda, que eu conheci, falei para ela, Raimunda, para mim tu és muito famosa, porque eu te conheço dos textos da Eliane e do Altamira 2042, que eu assisti antes de te conhecer, assim. Então foi realmente uma incrível ver essa pessoa, essa força da natureza, né, como vocês falam, assim, ela trazer, e eu acho que estão, assim, tantas coisas para a gente falar, mas acho que vamos... A Raimunda é uma intelectual da floresta. E a gente precisa cada vez mais escutar esses intelectuais. É exatamente Se a isso, gente assim. quiser ter um mundo ainda, né? E seria lindo, eu acho que, eu não sei, eu acho que vocês podiam, depois que passar a pandemia, caso ela passe, fazer o Porto Alegre Cena em Altamira, fazer uma, uma subversão. Vamos, nossa, vontade não me falta nem um pouco, assim. Eu falei para ela, inclusive, que eu precisava agora sair do âmbito das ideias, das conversas, do diálogo e ir, de fato, para Altamira, conhecer o Xingu, conhecer essas construções, conhecer Belo Monte, conhecer essa barragem, perceber o que existia antes de Belo Monte, o que existe hoje com isso lá, né? Onde é que elas todas saber de toda essa história que vocês têm contado tanto, né? Então eu queria vamos falar disso também, né? Acho que vítimas de uma guerra amazônica, acho que é um texto também que me abre um caminho, assim, e acho que a Gabriela também, né, conversando com ela sobre Altamira, ela teve no Porto Alegre em Cena com as Mulheres do Araguaia, e ela contou dessa pesquisa dela, das margens, dos rios, e quando ela leu também Vítimas de uma Guerra Amazônica, que ela entendeu, foi um chamado, então o próximo rio é o Xingu. E é um texto, Eliane, muito, como muitos dos seus textos, acho que desde a Vida que Ninguém Vê, tem um caráter que parece meio banal, dito assim, para reportagens, mas não é. Acho que tu consegue um caráter que eu me refiro que é de dar luz, ouvidos, olhos à vida dessas pessoas que nunca são assunto, né? Negros, indígenas, ribeirinhos, pobres, e a gente pode falar também sobre pobreza, né? O que é ser pobre, mas tu consegue tirar um pouco é como se tu conseguisse tirar, mesmo sendo as tuas palavras, tirar um pouco da tua perspectiva do centro da narrativa da história e deixar que a Raimunda e o João, então através da perspectiva deles mesmo, dessa realidade ribeirinha do Xingu, contem pra gente o que é viver ali, né? Então é realmente parece tão mais potente a gente dar voz a eles, em vez de ficar o historiador, o repórter, o antropólogo no centro das coisas. E e tem tudo a ver com isso. A gente precisa, se a gente realmente quiser sobreviver e adiar esse colapso do qual a gente está à beira, a gente precisa ouvir o que essas pessoas têm para nos dizer e aprender com eles de fato, assim, né? Essa maneira de escrever, Eliane, foi uma construção natural tua ou foi um estudo mais racional de construção dessa forma de conduzir essas histórias, essas reportagens? Eu acho que, Fernando, eu sou intuitiva e eu me movimento muito assim. É claro, eu leio muito, eu estudo muito, mas eu racionalizei o meu jeito de fazer jornalismo
depois, né, quando eu fui escrever sobre jornalismo, quando fui publicar os meus livros, especialmente no Olho da Rua, que eu sempre faço uma reflexão sobre cada reportagem, o que eu errei, né, por que eu fiz essa escolha, por que eu não fiz outra. Então eu passei a pensar sobre o jornalismo que eu faço. Então, não sei se sobre como eu escrevo, como eu apuro, ela veio depois. Mas eu acho que o jornalismo, para mim, o jornalismo ele precisa deslocar os mundos até para ser jornalismo, né? Então, pessoas como o João, como a Raimunda, eles têm voz, e uma voz muito poderosa. O que falta mesmo não é a gente escutar. O que falta é dar ouvidos, né? E eu acho que é isso, para mim, o jornalismo, quando eu me apresento como uma escutadeira. Eu sou alguém muito, principalmente alguém que escuta. E aí escutar para além, escutar as palavras, mas escutar para além das palavras. Escutar a textura, escutar os gestos, escutar todo o ambiente que faz parte daquela realidade. Então eu empresto meu corpo para essas histórias, para essas pessoas. Elas, né, eu falo, né, costumo dizer que o jornalismo, o ato de a reportagem, a gente sempre se diz, né, que o repórter ele vai para a rua fazer reportagem, mas antes da gente ir para a rua, que no meu caso muitas vezes é floresta, essa rua, a gente tem que se despir de si, se despir dos nossos preconceitos, das nossas visões de mundo, das nossas crenças, e ir o mais vazio possível em direção ao mundo do outro, para então ser preenchido por essa outra realidade de ser e de estar no mundo, e aí fazer o caminho de volta. Então essas vozes, essas histórias, elas passam pelo meu corpo, né? Eu empresto meu corpo, e aí a potência, eu acho, dessas histórias é a potência do João e da Raimunda. É a forma como eles contam a sua história que eu fico... o meu trabalho é de trazer as palavras deles, né? E eu faço eu gravo em 2 gravadores e anoto todas as outras sensações, tudo aquilo que não é palavra, né? Esse é o meu jeito de fazer, o que dá bastante trabalho, as minhas reportagens, e depois eu transcrevo tudo, porque para mim é muito importante a palavra exata, que a palavra não seja mais ou menos o que eles disseram, seja exatamente o que eles disseram, porque a gente sabe, né? Pela psicanálise, a gente sabe que a palavra que cada um escolhe, o jeito de dizer, as hesitações, os erros, entre aspas, tudo isso está nos contando uma história. E o silêncio também nos conta, né? Por que alguém parou de dizer? Por que parou de falar naquela hora? Então, a minha reportagem, eu busco nas minhas reportagens trazer tudo isso para o leitor. Então, quando tu diz que essa reportagem de uma guerra amazônica é uma reportagem, né, que move, ela move porque a voz, porque o João e a Raimunda e o João, eles movem, e eu só me emprestei para que a voz deles fosse ampliada, né? Então, e não por e o jornalismo também, ele nunca pode ser condescendente, né? Para mim é um privilégio muito grande poder escrever sobre pessoas como a Raimunda e o João. E eu acredito, né, como tu estava falando, que a gente hoje está muito perto, a gente está caminhando muito, a gente está correndo muito rapidamente para o abismo, que é a emergência climática. A gente já sabia, né, os indígenas gritaram primeiro, depois os cientistas, mais recentemente os jovens ativistas climáticos, muito jovens, né, liderados pela Greta Thunberg.
A gente já sabia que o tempo das pandemias ia chegar, porque não se destrói o planeta dessa maneira sem que esse tipo de... E essa provavelmente é só a primeira das pandemias que a gente vai viver pela destruição do planeta. Então, o pensamento ocidental, o pensamento branco, binário, patriarcal, masculino, foi o que nos trouxe até esse abismo. Se a gente quiser sair do abismo, a gente vai ter que escutar vozes como a da Raimundo e do João, a gente vai ter que escutar outros pensadores, outros intelectuais, daquilo que o Ailton Krenak chama das humanidades subalternas, né? Outros jeitos de viver. Ou como diz o Eduardo Viveiros de Castro, né, os indígenas brasileiros já viveram o fim do mundo. Eles sabem como viver depois do fim do mundo, porque o fim do mundo deles acabou em 1500. O mundo deles acabou em 1500 e eles seguiram vivendo depois do fim do mundo. Então, talvez, apesar de tudo que a gente fez contra os seus corpos, eles possam nos ensinar como é viver depois do fim do mundo. E eu, vivendo em Altamira e tendo o privilégio, né, de alegria de viver com essas pessoas, com esses outros jeitos de pensar, eu também passei a me entender a vida e o mundo de um jeito diferente, a entender que o fim do mundo não é o fim, é um meio. A gente vive nisso que no Xingu a gente chama de banzeiro, que é quando o rio tá furioso e tá brabo e as águas estão... É um redemoinho, né? É o banzeiro, a gente não passa o banzeiro e a gente vive nesse banzeiro. A catástrofe, ela faz parte da vida, assim, não no sentido da gente aceitar a catástrofe, não é isso. Mas a gente é um mundo de gente muito resistente. Né? Se a gente pensar nos indígenas, 95% da população indígena foi dizimada pelas violências todas e por vírus e bactérias trazidos no corpo dos invasores europeus. Foi dizimada 95%, né? Os historiadores acreditam entre os séculos XVI e XVII. E durante vários momentos da história do Brasil, durante a maior parte da história do que a gente chama de Brasil, os indígenas se acreditava que os indígenas seriam assimilados. E ao contrário, eles resistiram a todas as formas de morte, seguem resistindo a todas as formas de morte, até hoje, né? Nas últimas décadas, nos últimos anos, a população dos povos indígenas, dos mais de 300 povos indígenas, cresceu. E agora eles estão resistindo mais uma vez à mais recente forma de morte, que é o genocídio através da Covid-19, né? Quando o Bolsonaro não só deixa o vírus se disseminar pelas terras indígenas, não coloca barreiras para que o vírus se dissemine, e ao mesmo tempo tem atos genocidas, né, como aqueles vetos de negar água potável para os indígenas, negar leitos emergenciais, negar a campanha de informação nas línguas indígenas. Enfim, a gente pode falar horas sobre isso, né? Então, é mais uma forma de extermínio. Vocês fizeram recentemente o Manifão, que foi um espaço também onde para se discutir também essas questões bem políticas, né, Eliane, de trazer acho que vocês leram inclusive todos os vetos feitos pelo Bolsonaro e todos não, porque todos a gente ia ficar 6 horas só lendo. Impossível. Só 4 ou 5. Mas na ideia de comprovar e de testemunhar que esses vetos são atos genocidas, né? Como é que foi esse... O Manifão o Manifão em si é uma plataforma de manifestação online criada por 2 artistas para esses tempos de pandemia, para simular o mais próximo possível uma manifestação
de rua, né? Então as pessoas podem participar com cartazes e com frases, mandar fotos na hora, né? Ele é muito vivo, o Manifão. E a gente usa essa plataforma, né? A gente é parceiro desses artistas e usa essa plataforma para o nosso movimento que a gente lançou em julho, que é o movimento Liberte Futuro. A gente pode falar depois, se tu quiser, um pouco sobre ele, que é um movimento que nasce de outro movimento também, que é o Amazônia Centro do Mundo, que a gente lançou em novembro do ano passado. E o Manifão, ele é o Liberte Futuro é um movimento que vê a imaginação como ação, como intervenção política. Então, nós somos um movimento suprapartidário de intervenção política pela imaginação, que a gente acredita que foi sequestrada pelos déspotas eleitos que nos governam, né? Por aqueles que só têm passados falsos para oferecer, porque os futuros, eles não têm, né? Esse é o segredo bem escondido de caras como Bolsonaro, como Trump, eles não têm futuro para oferecer. Eles só têm um passado que nunca existiu. Mas o futuro não tem, porque o futuro que eles e as corporações que eles representam estão escavando nesse planeta é um futuro hostil, um futuro de morte para grande parte da nossa espécie e também para as outras espécies, né? É um futuro que a gente está vivendo a sexta extinção em massa do planeta. Então a gente quer arrancar o futuro das mãos desses déspotas e libertar o futuro como intervenção política pela imaginação. Então, o Manifão foi o Manifão da democracia, que é um dos temas que a gente trabalha no Liberte Futuro. Ele foi muito focado, 7 de setembro, a gente já sabe no Brasil que a gente não tem independência, o Brasil sempre escolheu a morte. E agora, mais uma vez, na pandemia de Covid-19, voltou a escolher a morte. E já tem 4 petições, né, 4 pedidos de investigação do Bolsonaro por genocídio e outros crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. E 3 dessas petições são relacionadas à Covid-19. Então, a gente trouxe os juristas e pessoas que articularam essas petições para mostrar que a gente está numa situação no Brasil, Fernando, que quando a gente diz que o Bolsonaro foi incompetente no trato da Covid-19, a gente está absolvendo o Bolsonaro, porque a incompetência é grave, mas não é crime. E o que os atos, né, isso não é um achismo, não é uma opinião, né, isso é apuração, investigação com base em documentação. Se a gente acompanha os atos do Diário Oficial da União com relação à Covid-19, e a Conectas e a USP fazem isso, e publicam todo mês um boletim chamado Direitos na Pandemia, mostra claramente, né, atos, quer dizer, esse governo reteve recursos da Covid, enquanto nessa briga com os governadores que estavam tentando seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, reteve recursos da Covid, enquanto faltava não só respiradores, mas até sedativos nos hospitais para aplacar a dor das vítimas. Né? Esse governo demitiu 2 ministros técnicos da saúde, 2 ministros médicos e afastou alguns dos melhores epidemiologistas do país e militarizou o Ministério da Saúde. E desde 15 de maio a gente só tem um ministro interino, né? Não tem um ministro da saúde no ministério. Esse governo vetou água potável para os indígenas, vetou leitos emergenciais para os indígenas, vetou campanhas de informação, vetou uma série de coisas, vetou cartazes nos estabelecimentos comerciais dizendo quantas pessoas poderiam entrar, vetou orientação sobre o uso de máscaras. Ou seja, se a gente observa os atos documentados, só os vetos do Bolsonaro,
a gente vê claramente o que é essencial para ser considerado genocídio ou outro crime contra a humanidade, que é intenção, plano e Um ação objetivo, né? sistemática. A negligência, ela é intencional, ela é deliberada, né? Então, e a gente está citando só algumas coisas aqui, isso, né? Essas pessoas que moveram esses pedidos de investigação, essas petições, elas levantaram todos esses atos, a campanha de desinformação desse governo, e a informação numa pandemia ela é muito importante, e também o que a gente acompanha mais, porque são os atos públicos do Bolsonaro, as declarações públicas, né, contra a ciência, né, o gasto de dinheiro público num medicamento como a cloroquina, no qual o Bolsonaro é o garoto propaganda, né, que Sim. nunca foi. Então, especialmente no caso das populações indígenas, essa operação ela fica muito clara, essa operação que deve ser investigada como genocídio ou outro crime contra a humanidade. E antes, né, antes mesmo da Covid, já tinha uma petição por incitação ao genocídio indígena, que é do ano passado, novembro, se eu não me engano, que era pelo desmantelamento das políticas ambientais que foram construídas durante décadas e pelo estímulo à invasão das terras indígenas por grileiros e garimpeiros. Hoje a gente tem a Covid e a malária se disseminando muito fortemente no território. Estou dando um exemplo só, isso está acontecendo em vários outros, mas na terra indígena Yanomami, e mais de 20 mil garimpeiros lá, que são vetores, não só contaminam os rios, desmatam uma área protegida, né, ou seja, tudo isso é ilegal, sem que eles sejam tirados de lá, mas também são vetores da Covid e de outras doenças. E os pesquisadores estão mostrando quanto a Covid-19, apesar da gente estar, né, nos 130 mil casos, se eu não olhei hoje qual é o número exato de mortes, mas além disso, tem uma subnotificação enorme. Nas terras indígenas não tem, praticamente não tem testes. Então a subnotificação é enorme, não se tem, e assim se encobre a total falta de controle intencional da Covid nas terras indígenas. Então a gente quis trazer para as pessoas no Manifão, mostrar para as pessoas que a gente, quando se fala em genocídio, e alguns dizem que está banalizando a palavra, na verdade não se está banalizando a palavra genocídio, está se banalizando as mortes das pessoas, é isso que se banaliza, porque o Brasil se acostumou com a morte, não a morte de todos, mas a morte dos negros e a morte dos indígenas. Então, mais uma vez, o que está se banalizando não é a palavra genocídio, é a morte. A morte daqueles que o Brasil se acostumou a deixar morrer e a matar. Exatamente. Tu falou... Eu não sei se tá ruim a luz aqui, que agora chegou Tá o entrando uns sol aqui. raios de sol, assim, mas tá Tá bonito, tudo bem? tá clareando, Então assim, tá. mas tá bonito. Tu falou uma coisa muito que é tudo que... Bom, a gente só tem falado coisas que acho que realmente o que a gente tem buscado falar no festival, digamos, o assunto super abrangente do festival esse ano é olhar para os corpos futuros, né? Sob a influência da inteligência artificial, sobre essas discussões sobre gêneros, e todas essas definições e o possível pós-gênero, mas muito também sobre essas discussões. Isso tem me interessado muito, porque eu tenho aprendido demais, assim, como eu te falei, quando eu li o teu Vítimas de uma Guerra Amazônica, mas quando eu leio A Queda do Céu, conviver com o Krenak na residência do ano passado, conviver com ler sobre os conhecimentos também de origem africana, das religiões de origem africana, e aí é pensar nesse desequilíbrio ecológico, né? E tu fala, e aí eu acho muito interessante essa ideia de que pessoas como o Bolsonaro, como o Trump, eles não têm um futuro, né? E a gente tá... Esse projeto
dessa era do antropoceno, desse projeto colonial europeu de destruição, dizimando as espécies da natureza, explorando a natureza, explorando essas, como tu fala, o Krenak fala dessas subhumanidades, né? E esses que explorando, e na verdade são essas pessoas que a gente vem tentando fazer também com essas residências aqui e outros trabalhos que a gente quer convidar para a gente botar no palco e trazer essas discussões, é justamente para a gente precisa reconhecer o fracasso desse projeto que está matando no futuro toda a humanidade, inclusive os descendentes de europeus, inclusive a população branca, porque a gente vai chegar um momento que não vai dar mais para respirar. São essas pandemias, é o aquecimento global, é o câncer, quer dizer, é um ar, é a água que a gente bebe, que é plástico. Então, parar, reconhecer o fracasso desse projeto e começar justamente, como vocês falam também, isso é dar ouvidos, porque sempre tiveram vozes, para esses ensinamentos de futuro dos indígenas e muito dos negros, dessa população que carrega a sua ancestralidade nesses conhecimentos ainda africanos da relação com as suas comunidades e com as outras espécies da natureza, né? Com os rios, com a terra. Então, ouvindo a Raimunda falar e ouvindo o Krenak, o Copenaua e os nossos representantes guaranis aqui também, os caigangues, os indígenas, acho que de um modo geral. Isso é legal também dessa residência, da gente reunir também as visões dos indígenas desde o Canadá, no norte do Brasil e no sul do Brasil, para ver que essas visões se encontram nessa ideia da conexão com a natureza, da conexão com as suas comunidades, de se descentralizar também desse domínio, de quem põe as cartas, de quem, né, conta a história, como isso que tu faz no teu próprio trabalho, como a Gabriela faz no Altamira, né, que ela conduz aquela história, ela não é tipo a performer, a atriz, luz da atriz que eu vou contar, ela se tira para conduzir aquela história, e isso é tão bonito, e isso fala muito dessa visão de futuro, desses corpos futuros, que futuro é esse que nos espera, né? Sim, eu acho que a gente acho que tem várias questões, né, que tem que ficar muito claras. Uma delas é que quando a gente diz, tem muita gente que diz na crise climática, na emergência climática, estamos todos no mesmo barco. Não estamos, né? Não estamos. Acho que a gente chegou a esse momento da história humana, um momento em que a nossa espécie a gente pode contar a história da espécie humana temendo a catástrofe, né? Muito do que se fez e do que também em termos de cultura foi por temer a catástrofe. E agora nós nos tornamos a catástrofe que temíamos. Só que esse nós, né, Fernanda, esse nós também é enganoso, porque não existe esse nós. Existe uma minoria dominante do mundo que consumiu o planeta, que produziu essa crise climática que a gente está vivendo. Essa mesma minoria que hoje está construindo bunkers em países como a Nova Zelândia, né? Aqueles que eles acham que vai ficar um pouco mais a salvo da crise climática, da catástrofe climática, para se protegerem, né? Estão construindo bunkers de luxo, e a maioria que não consumiu o planeta é que vai sofrer primeiro as maiores consequências. Claro que as consequências chegam para todo mundo, mas as mortes, o que está acontecendo, a gente já tá testemunhando isso acontecer, né? Quando a gente, então, alguns têm um transatlântico, tem um iate de luxo, e outros, a maioria, tem um barquinho de papel para enfrentar a emergência climática. É o que a ONU tem chamado de apartheid climático, mas eu também não gosto dessa palavra apartheid, porque apartheid dá a ideia de que nesse mundo há os que querem entrar
E os indígenas, os quilombolas, eles não querem entrar nesse mundo dos beiradeiros, os caiçaras. Eles querem ter o direito de viver conforme o seu modo de vida, que é um modo de vida que não destruiu. Então, quando se a gente pensar, quando a gente pensa que a própria, né, eu acho um dos acontecimentos mais impactantes dos últimos anos foi aquela massa de refugiados que foram, né, na América Central tentando entrar nos Estados Unidos, vindo de vários países da América Central. Porque se a gente for ouvi-los mais profundamente, e alguns poucos jornalistas fizeram isso, atrás da resposta da violência, da fome, ia perguntando e ia chegando que a catástrofe, eles foram obrigados a deixar suas terras de origem por causa da falta de chuvas, por causa da seca. A própria guerra da Síria foi uma grande seca, né, lá no início. Então, a gente já está vendo grandes movimentos, grandes catástrofes acontecerem por conta da questão climática. A gente já tem refugiados climáticos e isso vai aumentar. E aí os países que produziram essa emergência climática são exatamente os países que estão erguendo os muros, né, para se proteger da massa de desvalidos que eles criaram com o seu consumo excessivo, com a sua intervenção. E a pandemia também é, em grande parte, também resultado desse planeta em destruição pelo consumo excessivo, especialmente combustíveis fósseis. E quem é que mais morre, né? Como no Brasil. O Brasil, a gente tem... O Brasil é tão explícito, né? Ele é tão... Eu não consigo achar a palavra, mas se a gente pega o primeiro caso no Rio, é o Brasil, né? A moradora branca da Zona Sul que foi para passar o carnaval na Itália, e aí ela volta com Covid, mas ela obriga a empregada doméstica que mora em outra cidade, né, na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, obriga ela a trabalhar mesmo com a pandemia e acha que não é necessário contar que ela está com Covid. Então, a empregada doméstica morre, né, a primeira vítima no Rio. E são os negros que mais morrem de Covid. Então, todas essas coisas, elas estão conectadas, né? A gente já está vivendo isso. Então, quando a gente vai ouvir Raimunda, João, Davi Copenau, Ailton Krenak, Tati Quilombola, Socorro de Barcarena, tantos intelectuais da floresta e de outros biomas, não é por condescendência, é se a gente quiser viver, porque são eles que vão nos ensinar, né? Uma coisa que a gente não... que tem pessoas que não sabem, por exemplo, é que uma parte significativa da floresta amazônica, ela foi plantada. Ela é uma floresta, parte da Amazônia é uma floresta, é comprovadamente uma floresta cultural. Ela foi plantada por os ancestrais dos atuais indígenas. Ou seja, esses povos, eles vivem há milênios, não só com a floresta, pertencendo à floresta, mas também plantando a floresta. Né? É uma coisa só. Floresta, trabalhando. É uma coisa só. Né? Então, é com eles que a gente precisa aprender se a gente quiser viver. E a floresta agora está chegando muito perto do ponto de não retorno, está chegando aceleradamente perto do ponto de não retorno. O que é esse ponto de não retorno, Eliane? É o ponto em que a floresta fica tão desmatada e tão degradada que ela vira savana. Não é mais uma floresta, ela já não faz mais a função de floresta.
Então, quando a gente diz, e como eu escrevo bastante na imprensa internacional, a gente diz que o Bolsonaro é uma ameaça. O Bolsonaro não é um problema só para o Brasil e para os brasileiros, o Bolsonaro é um problema para o mundo. É porque sem a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, não tem nenhuma possibilidade de controlar o superaquecimento global. Então, hoje, o Bolsonaro é um grande risco para o mundo, porque ele está acabando com a Amazônia num nível de aceleração inédito, né? E esse é o ponto. Não é que é uma coisa, não é que isso vai acontecer assim, porque às vezes as pessoas pensam, tem um dia, tem uma data que é a chegada ao ponto de não retorno, a floresta inteira deixa de ser. Não, isso vai acontecendo. Tem partes da floresta amazônica que já chegaram ao ponto de não retorno e outras partes não. Então, hoje, se a gente quiser ter um futuro, se a gente conseguir superar, né, nosso individualismo e pensar nas gerações futuras e não só na nossa espécie, mas nas outras espécies, a gente tem que pensar não só em parar imediatamente o desmatamento e a degradação da Amazônia, que também não é só o desmatamento, são vários tipos de degradação. A gente tem que reflorestar a Amazônia. Isso que o Antônio Nobre tem falado há muitos anos sobre isso. A gente precisa fazer um imenso esforço de todos para reflorestar a Amazônia. Não porque a gente é bacana, não porque a gente é bonzinho, mas se a gente quiser viver, é simples assim. E não é assim lá na frente, tipo, não vou saber disso. Não, a gente já está vivendo isso. E a gente já pode sentir os efeitos disso. Mas os nossos filhos, os nossos netos, eles já estão ferrados. É o que os ativistas, né, nesse movimento que começou na Europa, estão gritando. Então, para isso, Fernando, a gente tem que mudar o jeito de pensar. A gente tem que mudar, a gente tem que descolonizar o nosso pensamento. E isso significa que a gente tem que mudar a linguagem, porque a linguagem estrutura o pensamento. Então, quando os indígenas, tem uma diferença que não é uma diferença poética, enfim, não é retórica. Quando a gente, quando a gente fala branco, eu falo a gente é nós brancos, né, de pensamento de matriz europeia. Quando a gente fala recurso para falar de rio, para falar de floresta, a gente está com esse nosso pensamento tortuoso, que é de extração da floresta e do rio como uma coisa, né, como uma matéria econômica, financeira. E quando os indígenas chamam o rio de avô, a floresta de mãe, não é algo poético, apesar de ser também poético. Não, é uma forma de entender o mundo. Né, de se entender como algo orgânico, como parte, como vivo. E essa forma de entender o mundo é a forma que permite existir com todos os outros, sem destruir a única casa que a gente tem. Eu estou dando só um exemplo de linguagem, mas quando a gente diz recurso, é o que nos trouxe até aqui, né? Quando tu diz recurso, tu pode interferir, né? Tu pode tirar daqui, botar lá, tu pode botar dinamite, como aconteceu, né? No Xingu, em outros rios, e destruir mundos, destruir espécies, destruir outros tipos de pessoas, destruir árvores, acabar um ecossistema com tudo. inteiro. Um ecossistema inteiro, porque é um recurso, que é uma coisa, não é vivo, né? Não te diz respeito. A gente precisa voltar a se ver como natureza e não como uma outra coisa que não é natureza. Né? Então, isso muda tudo. Quando os indígenas falavam da emergência climática, muito antes dos cientistas, eles não eram entendidos, porque a gente não sabe escutar. Mas eles estavam... Quando o Davi Copenau fala da queda do céu, é um jeito muito mais complexo e bonito de falar sobre a emergência climática, sobre a destruição do planeta. Só que a gente não sabe ouvir.
né? Então a gente acha que é uma coisa só uma coisa de índio, né? Uma Aham. coisa Uma coisa e não, de ele tá falando de um conhecimento, ele está falando extremamente complexo, de um conhecimento acumulado, né? Dos ancestral. ancestrais, ancestral, muito mais sofisticado do que talvez a ciência, que é da ciência dos brancos, só que a gente não sabe ouvir, Eu falava com a né? Gabi isso, Então, ele é muito mais tecnológico. Essa relação, é, quando o Davi é. comenta da relação, da comunicação dele com os espíritos da natureza, quando a Raimunda comenta da árvore de, como é que é, de pajé pinhão, pinhão pajé, como é que é o nome? O pinhão pajé, Pinhão que pajé. dá, diz o que pode e o que não pode. Não é, mas quando a gente ouve, por isso que é importante dar voz, né? Ou dar ouvidos, Dá escutar o ouvidos, que eles dizem e a maneira como eles colocam isso, porque quando tu lê o Copenau, ou ouve a Raimunda comentando isso, para dar dois exemplos da relação dessas pessoas, dessa humanidade com a sua natureza, é tão real, é muito maluco, porque é real, tu entende que quando ele fala dos espíritos da natureza, ou da árvore, ou da voz do rio, aquilo não é um delírio de coisa de índio, aquilo é muito, ele é quase palpável, ele é verdadeiro naquilo ali. E se a gente não fizer essa, se a gente não começar, como tu fala mesmo, a começar a aprender com eles, não tem se eles muito. quiserem nos ensinar, né? Porque eles nem Sim, deveriam querer, né? E assim, ou visto pegando de outro jeito, ou o delírio de índio é um conhecimento muito profundo. sim, É, o delírio que é para nós delírio, né? É um isso. conhecimento muito Que a profundo, gente muito trata, né, complexo, que a gente não é como. capaz de ouvir, que a gente não é capaz de entender. E na A nossa gente não faz arrogância a gente movimento. acha que não é importante, que é, Não é que é né? sabe, é poesia, essas É, coisas. Só tem gente que diz, é coisa de hippie, né? é. É, E enfim, a gente é muito Eliane, estúpido na nossa arrogância, e a nossa é, estupidez nos trouxe até aqui. Mas se só exato, tivesse nos trazido a nós até aqui, exato. é consequência que viveríamos pela nossa arrogância estúpida. Assim, quando a gente fala que os bolsonaristas, por exemplo, eu pensei agora, tem agora esse orgulho da ignorância, porque a gente está vivendo um momento de orgulho da ignorância, eles levam isso à radicalidade, a uma radicalidade inédita. Mas, de uma forma geral, esse orgulho da ignorância é um pouco o nosso durante, né, o nosso ao nos colocar no centro, né, no centro da erudição, da cultura, de quem sabe pensar, é uma tremenda ignorância, né? No momento que tu para de escutar os outros de si, os outros dos outros, só está sendo ignorante. E a Exato. ignorância tem suas consequências. Só que a nossa ignorância está destruindo o planeta e destruindo espécies que não fizeram nada para isso, Que né? não E tem isso é nada a ver com essa atroz. nossa ignorância, né? Essa é também Não, e que são a formas de vida também muito essenciais, né? interessantes e Interessantes. culturais. Hum. É isso, quando tu ouve, quando a gente ouve se falar dos rios, das ilhas do Xingu que foram soterradas e com elas isso, ecossistemas inteiros. Então, eu vou falar, daí, agora geograficamente, mais falando do Xingu, de Altamira. É, primeiro, saber como é, em que momento, como é que começou esse teu envolvimento com as questões indígenas, com a Amazônia e por que o Xingu, por que Altamira? Tu mora em Altamira desde 2017, né? Então, como é que É é essa agosto de relação? 2017. Por que Altamira? Como é que começou Hum. essa tua relação tão profunda, né? Tem várias versões para isso, né? Tem gente que acha que o Xingu me chamou. É, mas assim, eu comecei a ir para a Amazônia em a primeira vez que eu fui para a Amazônia foi em 98, quando eu ainda trabalhava na Zero Hora, né, em Porto Alegre. Eu fui fazer uma matéria sobre a Transamazônica e eu ainda era muito gaúcha e e foi muito transformador para mim. Eu era gaúcha, mas eu era escutadeira, então eu escutei. Sim. E essa é uma reportagem que eu gosto muito dela ainda. E
E aí depois em 2000 me mudei para São Paulo, Desculpa fui te trabalhar interromper, na época. ela tá no teu site? Essa também? Essa tá disponível, essa matéria? Não, não, essa não tá em lugar nenhum, porque era ainda papel. Ah, E eu preciso, uma hora eu queria rever ela, revisitar, podia tentar mas ela não resgatar com a tá em Zero lugar Hora. nenhum. Deixa eu ler primeiro de novo. Sim. Mas eu Mas lembro que eu enfim, gostava desculpa. muito dela. Desculpa te interromper, só E, porque fiquei não, curioso. imagina. Aí eu fui, 2000, aí eu passei, aí eu comecei a ir mais seguidamente para a Amazônia, para várias Amazônias, porque são muitas as Amazônias. Quem diz que conhece a Amazônia é a prova de que não conhece, porque ninguém conhece a Amazônia. Ela é muitas e muito grande, mas eu fui para todos os estados, fui para diversas terras. E em 2004, numa dessas viagens, eu fui para Altamira. E Altamira sempre para mim foi um lugar de passagem, porque eu iria para a floresta, né? Então, Altamira era só onde chegava o avião. E aí eu já pegava uma voadeira, que é um barco a motor, um barco mais rápido para andar no rio. E a gente foi, em 2004, para a Terra do Meio. E esse foi um grande marco da minha vida, assim. A Terra do Meio, que tem esse nome que eu acho maravilhoso, né? Parecia um dos livros do Tolkien, mas não, a Terra do Meio é muito mais antiga do que o Tolkien. É o Tolkien que copiou da Terra do Meio, se fosse o caso. A gente levou 5 dias para chegar lá, de voadeira, né? Aí tu viaja pelo rio, tu tem que parar algumas vezes porque tem pedras, aí tem que carregar o barco nas costas, tem que pegar cordas para puxar, é uma grande aventura, assim. E se dorme no caminho também. Se dorme parando ou em casa de beiradeiros, ribeirinhos, né, ou a gente acampa numa ilha ou num pedaço de terra, que só se pode viajar de dia por causa das pedras. E então foi uma viagem muito transformadora. Eu já tinha andado em outros rios, mas eu nunca tinha ido tão para dentro da floresta. E aí, aqueles momentos de que realmente, né, a vida não cabe em palavras. E era a minha angústia durante toda a viagem, porque o que eu vivia ali, não, eu sabia que eu não ia poder, por melhor que eu tento conseguir escrever, eu não ia conseguir contar do que era aquilo, assim, de repente, ariranhas pulando na tua frente. Aí quando a gente chegou onde a gente ia, que era no riozinho do Anfrísio, que é um afluente do Iriri, que por sua vez é um afluente do Xingu. O Iriri é um rio que parece... Ele tem vários jardins, assim, naturais. Parece que ele foi plantado. Assim, é inacreditável. Para mim, é o rio mais lindo. E, bom, aí quando a gente chega no riozinho, parece uma coisa assim... O riozinho é a terra das borboletas amarelas. Então, a gente chega na boca do riozinho e as centenas, talvez milhares de borboletas. Parece que tu tá entrando no portal, assim, tu atravessa as borboletas, foi essa experiência que a gente teve. Tem épocas que tu vai lá, não tem borboletas. Teve uma época que elas sumiram, até hoje não entendo bem. Aí agora elas voltaram. Mas tu passa, assim, um portal de borboletas. E aí eu fui porque, por causa dessa população de beiradeiros ribeirinhos, que são... que são os ribeirinhos, né? Ribeirinhos não é só assim, ribeirinhos, descrição do dicionário, né? Pessoas que moram na beira do rio, não. Os ribeirinhos na Amazônia, eles têm uma história que eles eram é uma história que vai da seca às águas, né? Eles eram nordestinos, pobres, que estavam passando fome, né, na seca, e foram levados para a Amazônia para exploração de borracha, para cortar seringa na Amazônia. Lá eles viveram num sistema muito parecido com a escravidão, em condições muito adversas.
Estou resumindo uma história que é muito longa, claro. E quando o preço da borracha caiu, eles foram abandonados lá pelos patrões, pelos seringalistas. Abandonados. E aí eles criaram esse modo de vida. Eles fizeram famílias, comunidades com mulheres indígenas, algumas vezes por estupro, outras por amor. Mas essa é uma história também de violência, né? E criaram essas comunidades que puderam viver na floresta, que eles não são nem indígenas, nem são brancos, eles são um entre mundos. E aprenderam com os indígenas a viver na floresta e foram deixados lá e viveram esquecidos, né? O Brasil oficial esquecido deles. E nesse momento, na Terra do Meio, a comunidade do Riozinho Dom Freese, que era mais ou menos 200 pessoas, estavam ameaçadas por grileiros, né? Esses ladrões de terras públicas, grandes ladrões de terras públicas que agem, né, na base da pistolagem, com testas de ferro, e que depois conseguem legalizar suas terras em projetos de diferentes governos, como está em processo agora. Bom, eles estavam ameaçados, estavam queimando os castanhais deles, né? Porque os beiradeiros vivem do peixe, da castanha, da farinha, da caça, uma roça muito pequena de subsistência. Eles fazem várias coisas. E não é, eles não. Bom, depois eu chego lá. E eu sou fascinada, eu trabalho com eles, né? Eu tô fascinado aqui ouvindo também. E eu adoro esses entres. Não são entes, eles são entres. E aí, bom, e eles estavam ameaçados de morte. E eles assim, tinha uma pessoa só que tinha carteira de identidade, os outros não tinham carteira de identidade, não sabiam ler, nunca tinham votado, eles não existiam para o Brasil. E aí eu fiz a reportagem com eles, e era um momento muito particular do Brasil. Hoje, se eu fizesse essa reportagem, hoje eu faço várias outras e não acontece nada. Naquele momento, teve várias pontes. O Instituto Socioambiental estava fazendo um trabalho lá, o ICMBio. Era a época que a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. Então, essa reportagem foi escutada, né? Teve uma conjunção, muitas forças denunciar. Eu fui uma ponte de muitas pessoas que estavam se movendo naquele momento para proteger aquelas pessoas. Eu fui a primeira jornalista que chegou naquele lugar. E aí teve a Marina Silva leu a reportagem e tem uma outra história épica que é assim, eles foram tirar aí as lideranças ameaçadas de morte, que eram 3, o Manchinha, o seu Herculano Porto e o Raimundo Belmiro. O Raimundo Belmiro estava até com malária nessa época, tinha um deles que estava na roça, de pés descalços, e eles foram do jeito que eles estavam, eles foram tirados de helicóptero da floresta e levados para Brasília, para o país oficial, para contarem o que eles estavam vivendo para os ministros. Algo impensável hoje. E aí, o Riozinho Dom Freese, ele se transformou numa reserva extrativista. Né? Hoje é uma RESEX, a reserva extrativista, que é uma área de proteção, né? Uma área de conservação. Então, hoje já tem a segunda, aqueles meninos pequenos que eu vi em 2004, hoje são lideranças, né, do seu povo. E estão lutando lá pela floresta. Mas hoje é um momento muito difícil para o Riozinho Dom Freese e para outras reservas extrativistas da Amazônia, que estão invadidas de grileiros, né, invadidas de desmatadores, de madeireiros, cortando madeira. Eles estão enfrentando muita dificuldade, está muito ameaçado de novo. Então, a gente está num outro momento desse ciclo. Mas essa foi a minha chegada no Xingu.
depois de ter outras experiências em outros rios, e ela foi muito impactante para mim. Foi impactante pelo que eu vivi, foi impactante porque talvez... Eu sou repórter, né, Fernando, há mais de 30 anos. E eu denunciei um monte de coisas. Mas o que eu denunciei, muito pouca coisa mudou. Então, esse movimento do Riozinho do Anfrísio, de ter me conseguido ser ponte para essas lutas, né? E isso ter criado, ter ajudado a criar vida e ter... Acho que isso me marcou também. Foi um lugar de criação de vida que meu trabalho foi capaz de ajudar, de fazer sua parte, né? Fazer o que o jornalismo tem que fazer, porque teve escuta. Então, acho que isso é uma maneira de entender por que eu tô lá hoje. Mas, bom, aí eu fiz várias outras matérias, e em 2010 aconteceu, né, o leilão de Belo Monte. Belo Monte é uma hidrelétrica que a ditadura não conseguiu fazer. Era Porque um teve a projeto já na resistência. ditadura? Já. Ah, não sei. A ditadura não conseguiu. Era Cararaô o nome. Que a Cararaô é uma espécie de grito de guerra dos Caiapó. E depois virou o nome de Belo Monte. Mas a ditadura não conseguiu fazer por causa da resistência dos povos indígenas. E depois várias vezes foi tentado, e também com a resistência dos povos indígenas e dos movimentos sociais de Altamira e do Xingu, que Altamira e o Xingu tinham um dos movimentos sociais mais fortes da Amazônia. Nunca se conseguiu implantar Belo Monte. E aí ela foi implantada pelos governos do PT, né? Lula fez o leilão, e depois a Dilma construiu Belo Monte. Essa história também dá para falar horas sobre isso. Sim. E como parte, né, dos movimentos sociais, era também de fundadores do PT na região. Isso, o fato de ser uma hidrelétrica, um projeto que foi implantado pelo PT, desarticulou muito o movimento social e rachou o movimento social em Altamira, né? O que dificultou muito a resistência à hidrelétrica. E aí, essa catástrofe que foi feita, né, é alvo de mais de 20 ações do Ministério Público Federal, por parte delas por violação de direitos humanos e direitos ambientais, além de ser investigada, né, por corrupção. Ela foi construída por grandes empreiteiras. Não sei onde é que eu estava nessa história, mas enfim. O fato é que ela foi feita contra a lei, acima da lei. Sim. Né? Isso, e essas ações todas, elas estão em processo, mas é é o ato consumado, né? A hidrelétrica já foi inaugurada, e é muito significativo que ela foi inaugurada primeiro pela Dilma, pouco antes do impeachment, e depois, agora, na última turbina, pelo Bolsonaro. O que me parece bastante significativo, né? As contradições do Brasil, né? Como a gente não pode contornar as contradições, a gente tem que enfrentar as contradições, por mais duras que elas sejam, se a gente quiser entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a acompanhar por minha própria conta, como meu projeto pessoal, jornalístico, pessoal, algumas famílias de atingidos pela hidrelétrica, especialmente famílias ribeirinhas. E passei aí muito seguidamente, na medida em que eu conseguia arranjar dinheiro, né, economizar para ir, eu ia para Altamira.
E aí lá em 2016, aí aconteceu algo que foi bem importante para eu entender o que estava acontecendo lá. Isso foi em 2015. Eu já vim acompanhando desde 2011. Em 2015, 2015 ou 2014, tenho certeza. Eu fui entrevistar o seu Otávio das Chagas, que é uma das famílias que eu acompanho. E o nome dele é uma profecia, é nome e a profecia. E o seu Otávio é um ribeirinho que se criou nas ilhas. Porque o que são as ilhas do Xingu? As ilhas, os grileiros iam chegando pela terra e os ribeirinhos iam escapando para as ilhas. As ilhas acabaram sendo os últimos redutos de resistência quando a grilagem avança, né, para tomar a Amazônia. E aí os grileiros, os ribeirinhos, o seu Otávio e a sua família, 9 filhos, Dona Maria, seu Otávio e 9 filhos, eles foram expulsos da sua ilha, que era tudo que eles conheciam da vida. Foram expulsos para a periferia de Altamira, que se transformou, naquele momento, era a cidade mais violenta do Brasil. E eles só conheciam a língua da floresta, o jeito de viver da floresta. Então, quando eu fui entrevistar o seu Otávio, era muito difícil para eles me contar o que eles tinham, o que tinha acontecido com eles. Eles me trouxeram os papéis que eles assinaram sem ler. Que essa foi uma das violências, né? As pessoas foram obrigadas a assinar papéis que elas não sabiam ler, porque não são analfabetas na nossa escrita, né? São alfabetizadas em Rio. E esses papéis tiravam tudo delas. E aí, de repente, o filho do Francisco, do seu Otávio, ele começou a apontar. Aqui, essa cicatriz na minha perna foi quando eu tinha 2 anos de idade e um machado caiu na minha perna. Essa outra aqui. E aí eles foram contando a história deles pelas cicatrizes no corpo. Aí eu entendi algo que foi muito, muito fundamental para eu conseguir entender o que foi Belo Monte, o que é Belo Monte. Que são os refugiados no seu próprio país. Eles eram refugiados no seu próprio país. Porque quando a gente fala, né, quando as pessoas deixam as suas terras por fome, por epidemias, por guerras, que é algo avassalador, mesmo que elas nunca voltem para suas terras de origem, há uma materialidade de que elas viveram lá. Nem que sejam as ruínas de suas casas, nem que sejam seus túmulos, os túmulos dos seus familiares. Há sempre algo que restou, algo que prova que eles viveram ali, que havia um mundo que eles deixaram. Os refugiados de Belo Monte, não. Tudo que dava conta do que o seu Otávio, a Dona Maria e seus 9 filhos viveram foi afundado, foi coberto de água, virou água. Até mesmo o túmulo do seu pai, que está hoje embaixo do paredão de Belo Monte. Então, ser um refugiado de Belo Monte é estar reduzido ao território do próprio corpo. Tudo que restou para eles, toda a materialidade estava no corpo, pelas cicatrizes que contava de uma vida. Isso é de uma violência. Nossa, Eliane, para qual falta nome. Para qual falta nome. Depois eu ouvi o seu João, eu viajei com a Raimunda, a gente fez uma canoada no Xingu juntas.
que é uma canoada que o Instituto Socioambiental, junto com os Juruna, faziam todos os anos, menos esse ano, que eu aconselho. Nessa canoada a gente vai pelo rio, a gente passa pelo Rio de Morte, porque Belo Monte matou o rio. Então, a morte, ela não é... O luto da gente é preto, né? Mas a morte não. A morte é cinza. O Xingu morto é cinza. A água é cinza. As árvores mortas, né? Aqueles cadáveres de árvores apontando para o céu são cinzas. Tudo fica cinza. E é um silêncio. Porque não tem silêncio na floresta, né? A floresta é cheia de música. É cheia de pássaros, macacos. Ela é muito, muito barulhenta. Maravilhosamente barulhenta. Essa coisa de tu ir para a natureza para ter silêncio. Só se tu não souber escutar. Porque o que menos tem ali é silêncio. A morte é silenciosa. O silêncio é só na morte. E o Xingu é morto. Então, na canoada, a gente atravessa remando toda essa parte morta do Xingu, que é o Lago de Belo Monte hoje. E depois chega ao Xingu vivo. E aí tu consegue fazer uma travessia que é bem transformadora. E eu fiz essa viagem e tu enxerga Belo Monte pelo rio, porque daí tu tá num rio vivo e de repente vem aquela coisa lá alienígena que é Belo Monte. A primeira vez que eu vi Belo Monte, eu comecei a chorar de horror, chorar por horror. Parecia que eu estava vendo a Terra dos Orcs. Quem assistiu ao Senhor dos Anéis vai me entender. Era a Terra dos Orcs, eu vi ela ainda em construção. Tu está numa floresta viva, e aí tu, de repente, é a Terra dos Orcs. Bom, eu fiz essa viagem com a Ana Raimunda, e a gente foi conversando. Quer dizer, eu fui escutando, e a Raimunda contando e cantando e remando. Remando pouco, a gente remou pouco, porque ela estava falando e eu escutando e anotando. As pessoas até estavam meio irritadas na nossa canoa por conta disso. Mas aí... E ela contou do seu João, que o seu João tinha virado... o seu João, marido da Raimunda, ele tinha... quando ele foi ele achou que estava indo negociar. Não, que ele não queria negociar a sua ilha. Mas ele sabia que ele estava sendo expulso. Não era uma negociação, né? Aí quando ele entrou, eu não sei se a Raimunda contou isso. Ela contou? Não, acho que não, a gente não se ela contou, fica melhor contado por ela do que por mim. Sim. Mas se ela não contou, ela chegou o seu João entrou no escritório da Norte Energia tão desesperado que ele estava disposto a matar. Porque ele achava que se ele fizesse, ele sabia que matar ia sacrificar a vida dele. Mas ele achava que como no Brasil ninguém escutava ele e eles todos que estavam sendo destruídos, porque tirar alguém ribeirinhos das suas ilhas é destruir, não é uma mudança, é uma destruição. Ele ia chamar atenção com esse ato do mundo para o que estava sendo feito com eles. Como o seu João não é um assassino, ele travou inteiro. Ele não pôde mais falar, ele não pôde mais se mexer. Ele teve que ser carregado lá de dentro. Depois a gente saberia que ele teve um AVC. E muitas pessoas vítimas de Belo Monte tiveram AVCs. E ele, desde então, ele estava vagando. Às vezes eles foram para a periferia, né? De Altamira, e às vezes um vizinho ligava: olha, o seu João está sentado no sol.
E o sol do meio-dia em Altamira não dá. E aí tinha que buscar o seu João, ele estava perdido, porque ele se perdeu. E aí eu fui conversar com ele, fui escutar o seu João. E aí o seu João falando é algo assim. Ele diz, eu enxergo tudo escuro na minha vida. Não tem mais vida. A partir daí, é que são muitas histórias. A partir Sim. daí, quando eu me dei conta, eu tava nessa viagem com uma psicanalista também, e ela ouviu junto comigo, e a gente conversou, e eu me dei conta de que escutar e contar, como eu fazia, era muito importante, mas era importante fazer mais. Precisava de um outro tipo de escuta, da escuta desse sofrimento, das pessoas que não estavam conseguindo dar sentido mais para suas vidas depois da catástrofe. E aí a gente fez um projeto que chamou Refugiados de Belo Monte, Clínica de Cuidado, que levou psiquiatras, psicólogos e uma psiquiatra para Altamira em janeiro de 2017. Para escutar sobre isso, tem um documentário que chama Eu Mais Um, que é sobre a clínica de cuidados, sobre esse movimento que fez lá de escuta do sofrimento dos refugiados de Belo Monte. Quando eu estava lá, quando eu estava fazendo as viagens preparatórias para esse projeto, que foi feito junto com Ilana Katz, da USP, Christian Dunker, a Ilana é pós-doutoranda, o Christian Dunker é professor da USP, e voluntários de várias partes do Brasil, né, profissionais de saúde mental. Quando a gente estava falando das viagens preparatórias, eu estava caminhando em Altamira, em janeiro de 2016, e entrou na minha cabeça assim, se eu vivo falando, se eu estou sempre falando que a Amazônia é o centro do mundo, eu e outras pessoas, né, eu faço parte das pessoas que dizem que a Amazônia é o centro do mundo, e mais especificamente Altamira, por que eu não estou lá? Por que eu não estou aqui? Né? Por que eu não estou? E aí eu pensei que eu tinha que estar. E aí eu me mudei para um projeto de 1 ano, em agosto de 2017. E claro que não ia dar 1 ano. A ideia que me moveu era, além de ficar mais perto do cotidiano das famílias de ribeirinhos que eu acompanhava nesse processo que ainda não acabou, né? Eles estão em plena luta por um território ribeirinho para voltar para o Rio, porque não é possível viver na cidade. Eu queria estar mais presente, mas eu queria deslocar o meu pensamento, eu queria deslocar o meu modo de ver o Brasil, eu queria olhar o Brasil de Altamira para São Paulo, de Altamira para Brasília, de Altamira para o Rio. E fazer isso só se faz. Eu não queria ser uma enviada especial para a Amazônia, como se diz no jornalismo, né? Enviada especial para. Não, eu queria ser uma enviada especial para São Paulo, né? Hoje eu sou uma enviada especial para São Paulo, para Brasília, para onde eu for. E isso muda todo o jeito de ver as coisas. E parte da ideia de que eu acredito que no momento em que a gente vive a emergência climática, a gente precisa deslocar o que é centro e o que é periferia. A Amazônia, a floresta não é periférica. Enxergar a floresta como periférica é não enxergar. No momento no momento de emergência climática, a floresta é centro, é um dos centros do mundo. E fazer esse deslocamento, ele é fundamental. Assim como eu acredito que a gente precisa deslocar
A gente vai fazer uma ponte entre as periferias urbanas e a floresta, as florestas, né? A Amazônia aí num sentido mais amplo, né? Mais simbólico. Porque as periferias e a floresta são hoje os lugares de criação de vida, de criação de futuros, de criação de arte. Né? Então, para mim, é muito... A gente precisa entender e deslocar o nosso pensamento. Quer dizer, Brasília, centro é Tabatinga, é Ceilândia. Brasília, plano piloto é periferia. O Leblon é periferia. Amaré, o Complexo de Alemão são centros. Né? Em São Paulo, Paraisópolis é centro, periferia é Higienópolis, é Pinheiros, é o centro expandido de São Paulo. Porto Alegre, centro é Restinga, é o Morro da Cruz. Né? Periferia, Moinhos de Vento. Né? E a Amazônia é centro, Tapajós é centro, Xingu é centro. Né? É esse o movimento que a gente está fazendo. E aí a gente fez em novembro do ano passado um movimento Amazônia Centro do Mundo, em que a gente quis fazer isso concretamente. A gente trouxe, porque o mais normal é os indígenas irem para a Europa contar o que está acontecendo, né? A gente ir para a Europa contar o que está acontecendo. A gente trouxe os ativistas europeus da Europa para a Amazônia, e mais especificamente o encontro começou na Terra do Meio, ou seja, na Floresta Profunda, e depois ele continuou em Altamira. Porque para se deslocar, tu precisa se deslocar com o teu próprio corpo, porque estar com o corpo no centro do mundo faz uma diferença enorme. Né? Não é só no discurso, tu precisa viver as coisas no corpo. Então foi muito simbólico, porque as ativistas climáticas, as líderes lá da Bélgica, a Nuna de Weber, a Adelaide, elas vieram para a Terra do Meio de barco à vela. Como elas não viajam de avião, elas levaram 5 semanas para chegarem de barco à vela no Brasil, então irem para Altamira, então pegar outro barco para a Terra do Meio. Elas não saltaram da Bélgica e teve o Elijah, que veio de Londres. Eles não saltaram de Londres, de Bruxelas para a Amazônia, eles vieram de barco à vela. E ali se encontraram com Davi Copenau, com Socorro de Barcarena, com Raimunda, né, com várias lideranças indígenas, né, com Anitta Yujá, com o Mitashi Paia, com os jovens ativistas, né, os jovens indígenas, lideranças indígenas da Terra do Meio. E um encontro, Eliane? Foi um encontro para marcar o início de um movimento. A Amazônia Centro do Mundo é um movimento global que propõe o deslocamento. Não, sim. Foi agora em novembro. Tá. Aí temos Covid, sim. Mas foi novembro. Mas ele é um encontro que acontece de várias maneiras, né? E é um movimento que se baseia na ideia da centralidade da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo, e na centralidade do pensamento indígena, quilombola, ribeirinho, para enfrentar a emergência climática e tecer, não construir, porque construir é um verbo desse outro tipo de pensamento. A gente acredita em tessitura, em horizontalidade, tecer um outro jeito de viver, um jeito que seja possível de viver com todos os outros, humanos e não humanos. Então esse é o Amazônia Centro do Mundo. Nossa, que incrível! E desse Amazônia Centro do Mundo veio o Liberte Futuro, que eu falei no começo. Sim. Né?
Maravilhoso. Liane, Somos que muitos movimentos. somos muitos movimentos essenciais para a gente começar a inverter esse pensamento, para a gente poder adiar o fim do mundo, como disse o Krenak no livro Só dele. assim para adiar o fim do mundo. E então, parabéns. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui. Eu queria, acho que para a gente ir encerrando, assim, te perguntar, então, nessa tua vivência aí, Belo Monte, e para a gente falar também, não deixar de falar de Belo San, são símbolos desse projeto colonial, capitalista e desse Brasil construtor de ruínas. Sim. Primeiro, eu queria dizer que eu te agradeço muito por me escutar, assim, muito importante estar contigo, estar com vocês. A gente tem que, né, se somar, ser esse eu mais um mais que a gente assina nos nossos movimentos, tanto no Amazônia Centro do Mundo como Liberte Futuro, é de um poeta do Xingu, é Hélio Alves da Silva, um poeta analfabeto, né, nas nossas letras, alfabetizado em Rio, que com a dor de ser expulso da beira do rio, ele um dia não aguentava de dor e foi para a beira do rio e fez uma poesia. E ele ensinou para gente que o seu Hélio diz assim: eu sozinho só conto como um, mas se eu chamar mais um, e esse um chamar mais um, é eu mais um mais. Então nós somos eu mais um mais. Eu nem sei por que eu estava. Então, aqui a gente vai se somando, a gente vai ser eu mais um mais. E, bom, e Belo Monte, o que acontece hoje, que é muito importante saber? Hoje a gente está, porque as pessoas dizem, ok, Belo Monte já foi construída, já está operando, foi inaugurada 2 vezes, uma pela Dilma, outra pelo Bolsonaro, já era, fato consumado, porque, e eu ouço muito isso quando eu escrevo sobre Belo Monte, né, nas redes. De novo está falando desse assunto, esse assunto já acabou. Sim. Mas acabou para quem? Né? Vai dizer lá para as pessoas que estão lutando para voltar para o Rio, que tiveram suas vidas destruídas, diz para elas que acabou, né? Não, está muito longe de acabar. As consequências de Belo Monte, elas vão ser as piores consequências ainda nem chegaram. Hoje, o que acontece na Volta Grande do Xingu, que é a terra de ribeirinhos, é a terra dos povos Arara e Iujá. Iujá é Juruna. São 100 quilômetros com uma das maiores biodiversidades do Xingu. 100 quilômetros do Xingu, chamado Volta Grande do Xingu. Belo Monte controla a água. A gente tem hoje uma empresa, que é a Norte Energia S.A., controlando a água do Xingu. Então, essa água, a Volta Grande do Xingu está secando. E com isso está morrendo toda a vida que tem lá. E as pessoas não têm mais condições, não estão tendo mais condições de viver lá. Né? Então, como é possível uma empresa controlar a água de um dos rios mais importantes, de uma parte dos rios mais importantes da Amazônia? Nessa mesma região, Volta Grande do Xingu, que é a região mais afetada por Belo Monte, essa região que hoje está vivendo o que o Ministério Público chama de crise humanitária, e um etnocídio indígena. A gente tem uma mineradora canadense chamada Belo San, que está há anos na região, causando uma série de problemas. Ainda não tem, tá brigando na justiça para se instalar, né? Tem várias ações contrárias, mas eles já têm escritório, né, lá, e estão atuando lá. Se a Belo San propõe a maior mina a céu aberto, a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, na mesma região que já foi extremamente impactada por Belo Monte.
Se esses dois impactos se somarem, não vai existir mais Volta Grande do Xingu. E depois essa mineradora vai embora, deixando todos os dejetos, todos os dejetos tóxicos que produziu durante os anos de exploração de ouro. Hoje, talvez, é difícil dizer qual é a região mais ameaçada da Amazônia, mas essa certamente a Volta Grande do Xingu, os povos indígenas ribeirinhos que vivem lá, também os camponeses que vivem lá, eles e todos nós estamos ameaçados por Belo Monte, que controla a água, e por Belo San, que quer se instalar e que está avançando. Então, essa é uma dupla catástrofe que nós todos precisamos, a gente tem responsabilidade, cada um tem responsabilidade de evitar que isso aconteça e lutar junto com aquelas pessoas. Todos e todas no mundo, pelo que eu entendo, né? Porque todas e todas no mundo, né? E eu queria saber o que as pessoas no Canadá estão pensando, porque essa mineradora é canadense, né? Eu, assim, quase todos os dias, Fernando, eu acordo e tenho uma mensagem de um líder camponês chamado Erasmo Teófilo, que é da Volta Grande do Xingu, e de Anapu, onde morreu a irmã Dorothy Stang, foi assassinada Dorothy Stang, em 2005. O Erasmo, ele é uma liderança camponesa que está lutando contra a Belo San, e está lutando contra a Belo San, e está lutando contra a grilagem. E está extremamente ameaçado. Ele já sofreu vários atentados contra a sua vida. O Erasmo não caminha. Ele não anda nem numa cadeira de rodas. Ele tem uma cadeira de plástico. E é dessa cadeira de plástico, arrastando essa cadeira de plástico, porque ele não pode caminhar, que ele lidera essa luta com os camponeses, com os pescadores da Volta Grande do Xingu. Essa luta pela vida. E todos os dias o Erasmo não sabe quando ele acorda, se ele vai dormir. E eu também quero dizer aqui que a responsabilidade pela vida do Erasmo Teófilo, líder camponês da Volta Grande do Xingu e de Anapu, é nossa. Como diz a Natália, a mulher do Erasmo, eu não quero que ele vire uma camiseta. Sabe? Eu estou dizendo isso porque eu ouço muita gente falar que o Brasil ainda é uma democracia, porque a gente tem um sistema de pesos e contrapesos, porque as instituições ainda funcionam. Eu não sei onde essas pessoas vivem, mas não é no Brasil que eu vivo. Porque na Amazônia os grileiros estão tomando conta, estão botando fogo, estão derrubando a floresta e estão fazendo atentados contra lideranças como Erasmo. E ninguém protege o Erasmo, ninguém protege o Erasmo. O Erasmo é protegido com a ajuda dos movimentos sociais, pequenos, também empobrecidos, que tentam ajudar. A Anapu tem uma trilha de mortes depois, de 2015 até agora. Todos os anos, quando se vai lá em fevereiro fazer o marco da morte da Dorothy Stang, tem uma cruz onde se bota os nomes dos que morreram nessa luta. Depois, e todos os anos tem mais nomes nessa cruz. E como tenho ido nos últimos anos, eu vejo as pessoas que no ano anterior estavam olhando para essa cruz, passarem a ser nome naquela cruz. É nesse Brasil, esse Brasil que existe. É ali que a Amazônia está sendo destruída e com elas todas as pessoas que estão protegendo com seus próprios corpos a floresta. E nós todos dependemos dessa floresta que eles estão protegendo sozinhos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E sempre tem, independentemente do que cada um do que cada um faz, das suas condições, sempre é possível fazer alguma coisa se a gente se soma com os outros. Se a gente for, como o seu Hélio diz, mais um. Isso nossa, que importante te ouvir falar sobre essas coisas, nos somarmos
para a gente poder reverberar essas vozes, esses assuntos. Faz parte dessa residência, né, duas artistas canadenses também, que é a Kamala Todd e a Cis Vis, né? São artistas indígenas, são mulheres indígenas de Vancouver, quer dizer, do Pacífico Norte, e também estão com a gente também fazem reverberar lá as questões coloniais que para eles também são importantes, as questões climáticas, tudo isso que a gente está falando também, e a gente quer levar para lá também essas discussões, quer dizer, para o Canadá, toda essa importância, essa dizimação dessa força dessas empresas como Belo Sun, como Belo Monte, como tantas outras formas de destruição, né, de construção de ruínas. E tu falou agora na coisa da democracia, né, que não sabe em que país, em que lugar essas pessoas vivem. E eu acho que só realmente para encerrar, não quero também tomar bastante tão bom a gente falar sobre isso, assim. A Raimunda comenta muito sobre as questões de justiça, né, quer dizer, num país não democrático, num país injusto como o Brasil, que se constrói uma Belo Monte fora das leis, que se constrói essa Belo Sun, quer dizer, eles já estão agindo e interagindo naquele espaço sem ainda uma autorização, e ainda a gente precisando aprender com os ensinamentos indígenas, com os ensinamentos de origem africana, né, dos movimentos negros ancestrais, e sempre nesse lugar que a gente vai, que a injustiça vai agir, né? Eu lembro também do teu livro, que tu lembra daquele momento dos rolezinhos nos shoppings e aqueles meninos Sim. detidos porque simplesmente estavam frequentando um lugar que é aberto, que é público, sem roubar, sem cometer nenhum crime. E aí assim, é a injustiça contra aqueles meninos, é a injustiça contra as populações ribeirinhas ali do Xingu. Que país, que justiça é essa nesse país? Que democracia, né? É essa. Que justiça e que democracia. É um país que fez uma transição democrática sem responsabilizar os criminosos de Estado, né? E hoje a gente tem Bolsonaro no poder, cujo herói é um assassino e um torturador. E a nossa democracia sempre foi a democracia que o Brasil conseguiu fazer é uma democracia seletiva, né? É uma democracia que nunca foi plena, nunca chegou para todos. E isso há vários genocídios em curso, né? E se normalizou. Eu tenho escrito sobre a questão dos genocídios hoje, né, das denúncias, dos pedidos de investigação no Tribunal Penal Internacional por genocídio. E talvez a grande questão que a questão mais dura que a gente vai precisar responder é como enfrenta o seu próprio genocídio uma população que se acostumou a morrer. O Brasil normalizou a morte. A gente precisa fazer outra escolha agora. Já, né? Urgentemente. Urgente. Eliane, muito, muito, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada muito também. Forte. Espero que a gente se encontre em Altamira. Exato. De corpo encarnado. Exatamente. Deslocando os centros. Essa ideia desse projeto, assim, dessa residência, essas pesquisas, esses contatos, juntar as pessoas, somar pessoas do norte do Brasil, do sul do Brasil, do norte do Pacífico e tantos outros, para que isso continue reverberando. Então, eu espero muito poder realmente trazer o espetáculo, como aí falando de programação de um festival de teatro, trazer a Altamira 2042, ter presencialmente aqui, que as pessoas vejam esse trabalho, que as pessoas
posso te ver, conversar contigo, ver a Raimunda e tantas outras vozes urgentes para gente isso, para gente sobreviver e para a gente poder achar outras formas. Então a ideia é que a gente realmente tomara que a gente consiga se ver em Altamira, se ver em Porto Alegre, se ver pelo Brasil e a gente faça esses assuntos reverberarem também. Vamos fazer acontecer. Vamos. Um abraço grande, muito, muito Obrigada, obrigado. Fernando. Abração. Tchau. Tchau.